fechar. Então, nós conhecemos aí o meu painel. Vamos ver como ficou, então, outro ícone aí lateral, a pauta de audiência. A pauta de audiência, a gente viu que desativou o acesso lá pela 1x. Tudo que tinha na pauta antiga, a gente tentou colocar aqui na nova. Temos também algumas ferramentas a mais. Vamos conhecer o que entrou de novo, porque a pauta aí a gente já tinha praticamente tudo. Algumas pessoas já utilizavam. Então, o que veio na 2.4 aqui nessa tela? Nós criamos 3 ícones novos aqui na legenda do calendário. Agora a gente tem um ícone que mostra a pauta integralmente realizada. O que significa? Provavelmente de ontem para trás, todas as audiências estão realizadas. Então vai aparecer aí um íconezinho preto dizendo que ok, está tudo realizado, não ficou nenhuma audiência para trás pendente. Alguma coisa lá no áudio que não foi feita, né? Então vai estar sempre aí pretinho. Outro ícone criado foi um roxinho dizendo que a pauta está integralmente bloqueada. Então, de cara, eu já sei os dias aí que eu sei que não vai ter pauta e eu nem consigo colocar de forma manual, tá? O último ícone adicionado foi inabilitada e bloqueada, mas com horário marcado. Quando eu era secretária de audiência, tinha essa dificuldade. Tinha uma audiência designada, vinha o diretor e bloqueava aquele dia todo. Então, se eu não entrasse naquele dia, eu não saberia que tinha audiência, porque o ícone me mostrava só que estava bloqueado. Então, às vezes, passava despercebido, chegava o dia da audiência, não tinha juiz para fazer, mas as partes estavam lá, né? Então, a gente criou aqui para dar esse alerta. Se tem uma audiência e alguém bloqueou o dia todo, vai ter um alerta e você vai saber que tem audiência naquele dia. Você pode entrar lá, redesignar e não fica nenhuma pendência. Aqui no quadro de horários vagos, aí a gente já quis colocar um pouco de cor também, porque a cor fica mais fácil de visualizar e você intuitivamente vai mais rápido e acaba evitando algum erro qualquer. Lá em cima, na cor cinza, tudo que for relacionado com o sumaríssimo. Inicial, una, instrução, rito sumaríssimo. No azul claro, o que foi inicial, una e instrução. E nesse azul mais escuro, qualquer outro tipo de audiência. Vamos ver os filtros. A gente já tinha muita possibilidade de filtrar aí na pauta, mas a gente incluiu algumas opções a mais. Dá para pesquisar tudo que tem na pauta para determinado advogado. Dá para pesquisar por mais de uma situação de audiência. Tem um combozinho aí para você pesquisar. Tem a possibilidade de pesquisar pelo nome da parte, assunto, classe. Tem uma infinidade de possibilidades. Inclusive, agora a gente colocou também que tinha na 1x e fazia falta na tela nova, era tirar um relatório aí das designadas. Então, eu tiro aqui um relatório de tudo que está designado no mês, no ano, o período que eu quiser. Aqui a gente, dentro do dia 26, por exemplo, tem aí algumas audiências designadas, eu já deixei tudo prontinho para a gente ver que também é colorido. Cada tipo de audiência tem essa cor determinada. Se é inicial, ela aparece verdinha ali no dia. Se for um UNE azul, se for instrução vermelho, se for inquirição de testemunha no laranja, todas as demais, aí está julgamento na cor preta. Então, bastante colorida para facilitar a vida do secretário de audiência. Inclusive, a gente pediu um ícone também a mais. Quando eu era secretária, eu tinha que chegar assim, pelo menos meia hora mais cedo para fazer o download de todos os processos daquele dia, porque o juiz gostava de olhar como PDF. Então, eu tinha que acessar processo por processo. Eu pedi, coloca um ícone aí que eu faço o download de todos os processos da pauta do dia. Então, tá aí esse ícone. Eu marco ali tudo que eu quero fazer o download, clico ali, ele vai fazer o download de todos esses processos. Então, ajuda bastante também o secretário. Então, essas são as novidades. Tem uma também, dentro do quadro de horários vagos, tem esse gráficozinho. Ele é bastante útil assim, para o magistrado, para o diretor, para ter o controle da pauta. Todo dia primeiro, ele registra quantos dias úteis tem para aquela determinada audiência, para o próximo horário vago. Então, dia primeiro ele foi lá, viu os tipos de audiência, o próximo horário vago para cada uma e vai registrando. Então, aqui em julho ele marcou tantos dias, se eu passar o mouse em cima, para esse dia, e eu tinha 6 dias úteis para inicial. Já no dia 1º de agosto, eu subi, dá para 8?
De 5 para 6. Então, a minha pauta tá mais longa. Eu estou demorando a fazer mais. Então, através desse gráfico, o magistrado pode fazer um trabalho. Se eu estou enxugando a minha pauta, se a minha pauta está ficando mais extensa, está demorando mais para fazer audiência para aquele tipo. Então, por exemplo, o sumaríssimo. Se meu sumaríssimo todo mês está ficando mais longo, opa, vamos fazer um trabalho, vamos criar aqui uma pauta extra para reduzir, porque a pauta extra, o sumaríssimo eu preciso fazer mais ágil. Então, é um gráfico para o magistrado principalmente, né? Aqui embaixo eu tenho opções de esconder alguns tipos, se eu não quiser visualizar um certo tipo de audiência. Tenho essas possibilidades e aqui até 24 meses. Posso colocar esse prazo mais longo. Porém, essa ferramenta só veio agora na 2.4. Ela não consegue registrar a quantidade de dias úteis para trás. Então, a gente vai aguardar aí uns meses para que tenha um gráfico mais elaborado, né? Então, mas é uma ferramenta bacana aí para o magistrado, para o diretor, que faz esse controle da pauta. Agora, onde que a gente faz agora a configuração da sala? Tudo que estava relacionado com a audiência, a gente colocou aqui no menu completo um ícone audiências. Então, tudo que está relacionado com a audiência você vai encontrar aqui. Inclusive, interstício, que antes era dentro da configuração de OJ, como é muito mais relacionado com a audiência, a gente trouxe para cá. As únicas telas que ainda vai ser acessada pela tela antiga é assinar ata e verificar audiências importadas. Essas telas estão sendo criadas ainda e só virão na 2.5. As demais, a gente já tem a tela nova de cada uma. Vamos conhecer uma por uma. Bloqueio de audiência. Bloqueio de horário, né? Aqui, a telinha, basicamente, as informações que a gente já tinha. Já vem pré-filtrado ali em cima só o que está vigente, porque eu não preciso ver os bloqueios que tinha para trás. Então, já traz só os vigentes. Se eu quiser pesquisar por outros dias, tem a possibilidade também, tem o filtro. E aqui embaixo, se eu quiser adicionar um novo bloqueio de horário, pode clicar. Se eu quiser o dia inteiro, eu já tenho um ícone aí para facilitar. Posso clicar o dia todo. E embaixo eu vou preencher o formulário. Qual é a data de início de vigência, qual é a sala. E determinando os horários. Então, é aí que a gente faz esse bloqueio. Pode fechar. Lembrando que se você bloqueia o dia inteiro, nem manualmente você consegue adicionar uma audiência. Pode fechar. O outro é a configuração da sala. Vamos conhecer como ficou. São as informações da sala. Também traz aí por padrão só as salas ativas e os horários ativos. Se você quiser pesquisar por um inativo, só clicar no xizinho ou limpar aqui na borrachinha. Aí ele vai trazer as demais. Se você quiser inativar uma sala, só clicar aqui no íconezinho azul, que ele inativa essa sala. Se quiser inativar um horário, também só usar o da linha específica do horário que você quer inativar. Aqui do outro lado, a gente tem um lapisinho de edição. Podemos lá em cima editar o nome da sala e aqui embaixo a gente faz as edições dos horários. Do lado do lapisinho a gente tem um íconezinho aí de bloqueio. É uma informação nova, ele traz aí tudo que tiver bloqueio ou inabilitação que esteja relacionada com esse dia aí da pauta. Então ele traz essas informações. Para quem está configurando, às vezes essa informação é relevante. Se eu quiser criar uma sala nova, eu vou lá no ícone lá de cima, adiciono aí a sala. Esse íconezinho, basicamente, você vai dar só o nome da sala. Dado o nome, vai adicionar. Pode fechar. Onde que a gente vai colocar os horários? Nesse ícone de baixo, adicionar horário. Aqui, outro formuláriozinho, você vai escolher a sala, vai escolher os dias da semana, vai escolher os horários. Se for início e término de vigência, é uma pauta extra. Se ela tiver só início e ela não tem fim, a gente chama de pauta ordinária. Então, se eu tenho apenas um juiz na minha vara, eu não preciso ter mais de uma sala. Eu posso ter uma sala só e eu vou criando pauta extra se for necessário. Então, não preciso ficar criando uma sala para cada tipo. É uma sala só para todos os tipos de audiência e se por acaso eu quiser à tarde fazer uma específica só para aquela semana, eu vou lá e crio uma pauta extra. Então,
Eu tenho essas possibilidades. Prontinho, é só adicionar ou cancelar. Essa é a nossa configuração de sala. Próximo item relacionado é o filtro para o ímpar. Para quem não usa, esse filtro, quando você tem 2 salas, 2 juízes e quer distribuir de forma igual, então tudo que tem final par vai para uma sala e tudo que tem final ímpar vai para outra sala. É interessante quando tem aí um juiz titular, um substituto fixo, né? Então você cria uma sala para cada, escolhe quem vai ficar com os números pares, quem vai ficar com os números ímpares e salvar. Então, vai distribuindo de forma igual. Pode fechar? A inabilitação para marcação automática, ela parece bastante com a telinha lá do bloqueio. A diferença é que quando a gente faz uma inabilitação, você ainda consegue marcar manualmente uma audiência, enquanto o bloqueio não é permitido. Então, se não quer que não caia marcações automáticas, você faz aqui a inabilitação. Mesma tabelinha, pode clicar. Você escolhe a sala, o motivo dessa inabilitação e o período de vigência. Só adicionar, cancelar. Prontinho, aqui você faz a inabilitação. Pode fechar. Próximo item é o de interstício. Normalmente a gente mexe nele uma vez na vida e nunca mais, né? Coloca lá o prazo que vai ser marcada a audiência. Nesse caso, a sala está com 15. Se quiser alterar, só trocar o número e salvar. Ele não deixa marcar se for menor que 5. Então, tem que ser igual ou maior que 5. Pode fechar. E, por último, a marcação automática. Você vai escolher quais são os tipos de audiência para determinadas classes que terão a marcação automática. Normalmente as varas não acabam nem mexendo, porque o tribunal já deixa configurado isso. Inclusive, vai vir para a tela nova também já configurado. Mas se você quer fazer alguma alteração, é nessa tela aqui que você faz. Aqui a gente já marcou várias para fazer teste. Vamos tentar marcar uma. Então, você já tem ali pré-configuradas iniciais, rito ordinário, rito sumaríssimo, sumário, para marcação automática. Mas se você quer mais de algum tipo, você diz qual é o tipo de audiência, você marca aí quais são as classes, dá para colocar mais de uma classe para um tipo de audiência. Você pode marcar se vai aplicar ou não para um ente público, essa marcação automática, e salvar. Pronto, você já criou esse vínculo para esse tipo de audiência com essas classes, também terão marcação automática de audiências. Então, a gente falou aí tudo que estava relacionado com audiências, conhecemos a pauta nova, o que veio de novidade. E agora eu queria mostrar para vocês a cerejinha do bolo que a gente fez, que foi a assinatura agora com o celular.